E aí, galera do Se Liga, a gente está começando aqui o nosso programa e como eu compartilhei nas redes sociais que eu viria para essa barbearia, a barbearia do Zé, que tem mais de 3 anos e pouquinho, né? É super nova, mas super influente aqui no Rio de Janeiro e eles abriram as portas para a gente vir gravar um Se Liga especial. Eu compartilhei uma proposta, né, para você de casa também dizer o que você achava que eu podia falar aqui. Veio saúde mental para a juventude, veio tipos de corte de cabelo, barba, veio falar sobre o relacionamento entre clientes e o profissional. A gente vai falar sobre tudo isso e mais um tema bem interessante também que eu vou trazer para cá para o nosso Se Liga de hoje. Vamos falar sobre o voto de Nazireu. Já ouviu falar sobre isso? Aqui a gente corta o cabelo, mas os nazireus não podiam cortar. E é esse o nosso tema de hoje. Gente, o Se Liga tá começando, galera que tá assistindo, sejam bem-vindos. Espera aí que eu vou cair, eu tenho que subir. Sobe aí, sobe aí. Muito bem, a gente vai entrar aqui, o calor no Rio de Janeiro tá bem quente. Essa aqui é a unidade da barbearia do Zé na Tijuca, zona norte do Rio. E a gente já começa sentindo o ar-condicionado. Que maravilha. Gente, tá chegando a hora. Só que eu cheguei aqui e vi que tá todo mundo assim, né, na beca, todo mundo direitinho. Aí, o nosso grande anfitrião nos permitiu se vestir padrão. Vamos ver o que vai dar? Cara, agora sim, agora eu tô no naipe de trabalhar aqui. No final, eu vou deixar até o meu currículo com o Rodrigo, que é um dos proprietários aqui dessa unidade. Vai que, né? Hoje eu vou fazer o meu primeiro corte de cabelo na máquina. Porque antigamente eu cortava cabelo, sabia? Cortei o cabelo da minha irmã e da minha prima. Uma vez minha prima chegou lá em casa, ela tava com o cabelo todo esquisito. Aí ela falou assim, corta só as pontas. Eu cortei 4 dedos de ponta. Foi uma tragédia. Mas aqui não, aqui a gente tem conhecimento é poder, a gente vai saber fazer as coisas aqui maneiro. Mas é o seguinte, hoje eu vou aprender a cortar um cabelo à máquina. Estamos com um modelo aqui, né? Um camarada muito gente boa, o Arthur, ele tá com a gente, ele deixou a gente passar a máquina na cabeça dele. Lógico que no final de tudo, né, um barbeiro profissa aqui da barbearia do Zé vai finalizar o corte. Mas enquanto isso, a gente vai aprender um bocado aí sobre os cortes. Vambora! Hoje, quem vai estar com a gente acompanhando e tentando, né, me ensinar um pouquinho, porque eu sou muito ruim com qualquer coisa de habilidade manual. Vocês já devem ter visto isso várias vezes na gravação. Então, quem vai estar com a gente hoje é ele, nosso barbeiro do dia. Thiagão tá aqui. Tudo bem, Thiago? Prazer, tudo bom? Cara, igual a mim, gosta de muitas pulseiras. Eu vim com poucas, hoje tá muito calor no Rio de Janeiro, não dá pra usar muita pulseira. Mas, Thiago, obrigado por estar com a gente. O Rodrigo, que é o nosso anfitrião, que recebeu a gente aqui, indicou você para estar aí. A gente tem o nosso modelo que a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente vai fazer um corte. O que eu vou precisar, Thiago? Eu vou precisar que você me mostre quais são os utensílios que vocês mais usam, quais são os cortes que a galera mais pede. Sim, né? Vamos. Tem gente que corta só com máquina, mas tem várias performances aí, né? E aí a gente vai tentar mostrar para você de casa um pouquinho do que é, né? A relação sua com o cliente. Tem gente que só corta com um determinado barbeiro, não troca por nada. Se o cara tiver 10 pessoas na frente, o cara vai ficar um dia esperando, mas não vai trocar. E aí a gente vai mergulhar nisso um pouquinho. De boa? Claro, vamos lá. Então, gente, se preparem, porque hoje a gente vai deixar alguém careca. Mas no bom sentido. Vambora. Meu, aqui além de cortar cabelo, você ainda consegue jogar um videogame, uma sinuca, aproveitar, mas deixa eu falar uma coisa séria. Esse voto de Nazireu, olha, ele é da época pré-mosaica ainda, antes de Moisés já tinha gente fazendo esse voto. E o que seria esse voto? É um voto de dedicação a Deus por algum período de tempo. Geralmente, você, quando faz esse voto, você não pode comer uva ou nada derivado da uva. O vinho, uma uva passas, um suco de uva, proibido, brecado. E também não pode cortar o cabelo. Por isso que os homens do passado, quando faziam esse voto, eles tinham o cabelo comprido. E para fechar, não podia chegar nem perto
de um cadáver. Mas se fosse da família, alguém da família que morresse, ele não poderia estar lá, presente, perto, porque se alguma dessas regras fossem quebradas, ele precisaria passar por um ritual de purificação pesado e começar o voto todo de novo. Imagina o camarada que decidiu fazer um voto de Nazireu por 5 anos. Quando faltava 2 dias para acabar o voto, ele esquece, pega uma uva e bota na boca. Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se purificar e começar do zero, de 5 anos de novo. Esse período poderia variar de tempo. Alguns faziam de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 e alguns faziam de uma vida inteira. Nem todos faziam isso, mas alguns marcaram a história vivendo um período longo de abstinência de suco de uva, vinho, frutas, como uva e uva passas, cortar o cabelo, podia fazer o calor que fosse. Não podia passar navalha na cabeça. Diferente do nosso exemplo de hoje, né? Aqui o Arthur tá cortando o cabelo lá, tô lá tentando, mas quem faz esse voto não pode. Mas por quê? Porque é um período que ele se dedica totalmente. Ele faz com que a vida dele, corpo, físico, alimentação, fosse alterada em favor de algo, buscando a ajuda de Deus para alguma coisa. Talvez para a colheita, para a família. A gente às vezes não precisa fazer uns votos assim a Deus. Tem gente que precisa fazer um voto de, não, eu não vou mexer no celular. Vou ficar um tempo. Por quê? Porque o celular se tornou um vício para ela que ela não consegue fazer mais nada na vida. Outros precisam fazer um voto desse de alimentação. Ah não, meu corpo está falando muito mais alto. Eu sou muito mais impulsivo, eu reclamo demais, eu brigo demais, eu preciso dar um choque no meu corpo. O que eu faço? Eu paro de comer. Por um período, por algumas horas. Tem gente que faz jejum de 2, 3, 4, 6 horas, 12, 24. Tem gente que está fazendo jejum intermitente para emagrecer, mas eu não estou falando desse. Estou falando de algo que você para de comer por um período de tempo, no seu limite. Gente, nada de fazer um jejum louco, maluco, de 48 horas, depois ficar passando mal e ir para o hospital, ter que tomar soro porque está desidratado, está passando mal. Tudo tem que ser com sabedoria, gente, muita sabedoria. Mas esse jejum, quando você para de comer por um propósito, você se dedica a Deus naquele sentido, né? Mas acredite, não é para fazer jejum para comprar uma casa, para mudar de cidade, para conseguir um emprego. Não é esse o propósito. O propósito do jejum alimentar é quebrar a sua carne, a sua impulsividade, o pecado que está falando mais alto, o seu vício. E aí você consegue quebrar o vício. Você quebra a força da sua carne e fortalece. É o que a Bíblia diz. Mortificai as obras do corpo pelas do espírito. O jejum é uma ferramenta para você quebrar a vontade da carne, a vontade do corpo. Esse aqui é o nosso modelo de hoje. Esse é o Arthur, né? Sim. Arthur, obrigado por permitir. Eu vou cortar seu cabelo. O cabelo do Arthur já tá baixinho, né? Tá facilita para um cara que é super experiente, como eu. Tenho 10 anos no mercado, né? De estrada. Tá com medo? Não? Também depois, né, se eu fizer a besteira, tem o Thiago que vai resolver o problema. Mas se eu cortar muito ruim, nem milagre. Arthur, tem quantos anos, Arthur? 14. 14 anos? Fiquem perto. Não, pode sentar. Tá muito grande. Tá muito grande, rapaz. E aí, Thiagão? Isso aí. É comum a galera vir pra passar máquina. Você passa máquina em tudo? Não, eu faço... Você faz disfarce, né? É. Que é mais baixinho aqui. Isso é uma tendência nova? Principalmente aqui no Rio. Aham. O pessoal aqui no Rio pede muito disfarce.
A galera ficou com medo de ficar parecendo aquele palhaço Bozo que ficava o cabelo grande aqui. É possível, né? Porque Teve um filme prefere, né? A lateral mais baixinha. Assim, tem sido uma tendência realmente o corte disfarçado ou dependendo da área que você tá atendendo, tipo, as pessoas chamam de degradê também. É verdade. Gente, tenho que falar pra você os pelo menos 4 personagens da Bíblia que fizeram voto de Nazireu. Olha, o primeiro deles, assim, que chama a atenção foi Samuel. Alguns estudiosos, teólogos, não consideram que ele teve o voto de Nazireu, mas a mãe dele, Ana, colocou de uma forma bem expressiva quando levou Samuel para o profeta e falou assim: esse vai ficar trabalhando, vai ficar com você até o fim. Eu estou entregando meu filho à dedicação total ao Senhor. Porque ela queria um filho, não podia, e Deus abriu a madre e ela foi mãe. Outro que teve e realizou esse voto foi Absalão, na época de Amós. Ele também fez o voto de Nazireu, não cortava o cabelo, não comia frutas ou derivados, vinho, nada disso, e nem chegava próximo a nenhum cadáver, porque era uma regra da época. E também tivemos um terceiro, que foi Paulo. Ele não fez um voto de Nazireu por longo tempo, foi por um período determinado, que era costume. A maioria das pessoas faziam por um certo período, algumas faziam por a vida toda, como por exemplo, Sansão. Sansão foi o cara que fez o voto de Nazireu por toda a vida. Mas ele teve alguns problemas. O cara que fez um voto a Deus acabou passando por umas paradinhas no meio da vida. Mas a gente vai descobrir isso. A gente chega lá. Você quer que a gente faça alguma linha? Pode ser. Pode ser? Então, a linha a gente vai escrever Se Liga, que é o nome do programa. É uma linha só. Se liga. Terminou aqui. Fechou? Não. Então vamos lá, como é que a gente começa? Então, primeiro a gente vai preparar o cliente. Primeiro que essas poltronas aqui são punk, né, cara? Exatamente. Pois são poltronas especiais, feitas especialmente para barbearia. Essa aqui é pra fazer a barba. Sim, Botou é uma alavanca para deitar a cadeira, colocar o cliente na melhor posição. Puxa posição. pra trás ou pra frente? Pode para trás, Pra trás? E puxa o encosto dele. Entendi. Beleza. E aí a gente tem o apoiozinho aqui. Fica a cabeça. Pode relaxar a cabeça que eu seguro aqui a cabeça. Isso. Folgado igual teu irmão, né, o produtor. Rapaz do céu. Seria um ótimo cliente para fazer barba. Não é? Molezinha. 30 segundos, passou a toalha, acabou o negócio. Então, Anderson, Beleza. a gente prepara o cliente com uma gola higiênica. Tá, é verdade. Isso é uma... Antigamente não tinha nada disso. Isso que eu ia falar agora. Isso é um produto mais recente, né? Até usado muito por uma questão Assim você não sabe o que eu estou fazendo. É mais fácil. Fica muito Por mais uma questão de seguro. higiene. Aí você cola aqui as duas Cola partes um azuis. com o outro. Entendi. Então ela protege o cliente da capa, né? Como a capa ela é utilizada por várias Você outras tem um pescoço pessoas. longo, me lembrou aquelas pessoas que usam aquelas argolas, rapaz, dá pra colocar, não dá? Peraí, faz um close aí, meu editor vai botar essas argolas aqui, só pra gente ver. Foi. Já bastou pra ele. Um profeta norte-americano escreveu uma frase que dá pra gente olhar para a vida de Sansão de forma muito profunda. Ele diz assim: a arte de começar é formidável. Porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. Sansão foi um cara que tinha tudo. Antes da mãe dele saber que seria a mãe de Sansão, um anjo lhe apareceu e falou para ela. Ela era estéril, viveu o milagre. Sansão foi concebido. Ainda criança, Sansão vivia no lar de pais que eram honestos, bons, tementes a Deus. Sansão recebeu o propósito da vida dele ainda criança, porque Deus havia falado com os próprios pais. Sansão tinha força, tinha coragem. Sansão era um príncipe.
no início da sua carreira, mas no final terminou a sua vida como um bobo da corte. Será esse o caminho que nós que fizemos um voto a Deus temos que ter? Quantos de nós não começamos uma vida tão bem? Caminhamos com Cristo, aprendemos, oramos, celebramos a vida, recebemos a vida eterna. E com o passar do tempo, chegamos ao ponto que Sansão chegou. Sansão foi preso porque ele acabou compartilhando o segredo dele, do voto de Nazireu, cortaram o cabelo de Sansão e ele perdeu as forças. Naquele momento, ele é amarrado, levado para o palácio dos inimigos e era tratado como um palhaço. Não será nós também ser tratados como palhaços? Será que os nossos inimigos não estão dando na nossa cara? Os problemas no casamento não estão derrubando você? As crises na sua saúde, suas crises emocionais, o seu medo, a sua insatisfação, a sua depressão não está te derrubando? E você era como uma princesa, um príncipe que tinha de tudo, uma pessoa que era capaz, forte. Hoje em dia, esmola uma migalha de atenção. Mas Sansão cometeu algumas falhas e é sobre elas que eu quero compartilhar com você agora. Sansão era um cara que o nome dele significava, e ainda significa, ensolarado. Ensolarado. Um dia ensolarado é um dia de energia, de alegria. Você tem ânimo para sair, você vai se divertir, você vai trabalhar. Um dia nublado é um dia triste. Tem gente que gosta de dias nublados. Não sou contra. Eu até gosto de dias nublados também. Mas o dia ensolarado é aquele dia que o dia não transmite tristeza. Esse era o significado do nome de Sansão. Para ele estava sempre bom. Ele conseguia tudo. Ele matava quantas pessoas aparecessem na frente dele. Ele lutou contra o leão e o matou. Mas aí começam a vir os problemas. Porque Sansão, ele não podia tocar em cadáver. E quando ele matou o leão, depois ele tocou no cadáver. Começa por aí. Sansão não valorizava a unção que Deus colocou sobre ele. Quando ele compartilhou com Dalila, ele meio que, esse é o meu segredo, vou te contar, de tanto você insistir, que é uma bobeira. Sabe por que Sansão compartilhou o segredo dele com Dalila e ocasionou toda a desgraça dele? Porque Sansão era egoísta, era arrogante. Sansão vivia sozinho. Quando você vive sozinho, você vive longe das pessoas. E viver longe das pessoas faz você perder a sensibilidade, faz você perder o seu amor ao próximo. Sansão, ele viveu uma vida de exclusão total. Ele se bastava. E sabe o que acontece quando você se basta? As pessoas perdem o valor. Você já parou para pensar que talvez no seu casamento as coisas não estão indo tão bem porque você não valoriza a sua esposa? Você se acha sempre o certo de tudo? Você acha sempre que você é o dono da razão e da verdade? Acredite, você pode aprender muito com a sua esposa. E esposa, você pode aprender muito com seu marido. Não é porque ele dá um palpite que ele quer mandar em você. Não é porque ele é o homem da casa que você não vai aceitar, não sou submissa. Submissão não é baixar a cabeça, é estar sob a mesma missão, estar junto. Mas não é quando ele fala alguma coisa que ele quer mandar em você. Porque você pode pensar, mas eu tenho a minha personalidade. E aí eu te pergunto, quem é você? Somos o resumo das 5 pessoas com quem mais convivemos. Quem sou eu de verdade? Eu sou um pouco do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus amigos, do meu trabalho. Eu sou uma junção de tudo. Isso é maravilhoso. Ou seja, ninguém é igual a ninguém, porque ninguém tem as experiências que o outro teve. Sansão era um cara que, por ele ser muito forte, ele não dependia de ninguém. E quando ele começa a perceber que ele é muito forte,
ele não quer dar ouvidos a ninguém. O próprio pai de Sansão fala: Sansão, não pega nenhuma mulher de Tima. Era uma cidade, era um vilarejo, era um lugar. Eu propriamente não vou conseguir identificar se era uma cidade ou vilarejo pelo tamanho, né? Porque isso é definido pelo tamanho de moradores. Mas não pega de Tima uma mulher. Não é da sua linhagem. Sansão ouviu? Não. Sansão não quis saber. Sansão quis fazer o que estava na telha, porque ele era muito bom. Você foi chamado por Deus para cumprir um ministério. Talvez o ministério da sua família. Seus filhos, seu marido, ou sua esposa, seus filhos, seus pais. Nossa família é o nosso primeiro e maior ministério. Você foi convidado por Deus e Deus entregou esse ministério para você. E quando você não busca pelos seus familiares, a própria Bíblia fala que aquele que não ora pelos seus nega a sua fé e é pior do que um incrédulo. Coisa séria. Quando você não valoriza a sua família, você está desvalorizando a unção que Deus tem sobre você. Quando você abre mão de algo que você já fazia na própria igreja, você está desvalorizando, você está jogando de fora a unção que Deus colocou sobre você, porque a obra estava contando com você. Quando você, no seu casamento, com os seus filhos, quando você simplesmente não valoriza o outro, você está desvalorizando aquilo que Deus colocou na sua mão, na sua vida. Por quê? Porque tem coisa muito mais importante, né? Você é mais importante que tudo. Você é superior a tudo. A sua felicidade é o topo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Será isso mesmo? Será que é assim que a gente vai conseguir alguma coisa? Sansão viveu isso. E de príncipe se tornou um palhaço. Vamos tomar muito cuidado, porque a gente não sabe se vamos ter uma segunda chance. Será que Sansão teve? Essa aqui que você tá passando qual é? Essa é a zero baixo. Zero baixo. É. Tá ficando carequinho. Carequinho aqui atrás. Pois é. Aquele corte que eu te falei do degradê navalhado, ele ainda fica bem mais baixo. Ah, é? A navalha deixa mais zerado. Zerado. A gente pode também fazer com pinça. Tirar um... É uma opção. É uma opção, né? E aí, esse desenho aqui você veio pelo formato da cabeça. Isso. Na verdade, assim, a gente tem alguns parâmetros de posicionamento no crânio do cliente. Então, a gente tem... Olha, gente, no momento em que Sansão virou o famoso palhaço dos inimigos, cara, que humilhação, né? Sansão tinha tudo, de príncipe a palhaço, de lutador, vencedor, campeão a humilhado. Sabe o que fizeram com Sansão? Cortaram os cabelos de Sansão, ele perdeu as forças, foi preso, cegaram Sansão, ele foi amarrado, até que um dia, no meio de uma celebração, chamaram Sansão e falaram assim, ó, traz ele, vamos rir, vamos zombar um pouco de Sansão. Quando nós nos desviamos, damos brecha para o inimigo, quando a gente aceita a mentira,
A desonestidade faz parte da nossa vida. A maldade, a malícia, o pecado, o vício. Quando alguma coisa errada faz parte da nossa vida, a gente na hora se diverte, ri, brinca, mas depois o inimigo zomba da nossa cara. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. O inimigo tem zombado de você, tem falado, olha, você perdeu seu casamento, você não vale nada, você é uma derrotada. Ah, tá vendo sua filha? Isso, você tá perdida, isso é culpa sua. Uma brechinha. Talvez você hoje tá aguentando o fardo das pessoas zombarem de você por uma coisa do passado. Sansão viveu isso. Ele foi humilhado. Ele tinha consciência do erro dele, mas ele foi humilhado. Sansão merecia tudo isso? Quem sou eu para dizer? Mas Sansão sofreu isso. E teve uma coisa que Sansão ele fez certo e errado. Ele fez uma oração a Deus no momento da humilhação. Ele pediu para que Deus restabelecesse só mais uma vez as forças dele. Preste muita atenção. Sansão era muito forte, ele perdeu as forças. Naquele momento ele falou assim, só mais desta vez me restabeleça a força. Sansão colocou a mão nas duas pilastras e naquele momento a força dele foi restabelecida. Ele fez força e derrubou as duas colunas. A história de Sansão na Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Ele conseguiu acabar com os inimigos que zombavam dele. Deus restabeleceu a força de Sansão, é isso que a gente precisa fazer. Ele pode restabelecer a sua força, a sua coragem, a sua honra, a sua alegria, a sua saúde, o seu casamento. Ele pode restaurar aquilo que estão zombando de você. Mas preste muita atenção na oração de Sansão. Ele falou, só mais desta vez. É como se ele falasse assim, Deus, me dá força só nessa vez, depois eu posso morrer, pode acabar comigo. Foi o que ele falou. A Bíblia fala que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Ele voltou a ter vida. Ele voltou a ter Deus. Ele voltou a fazer valer o voto que ele tinha. A aliança, o compromisso que ele tinha com Deus. Volte para ter a comunhão com Deus que você tinha, a aliança que você tinha com Ele. A gente quebra a aliança, Deus não quebra. Ele está pronto, esperando você ter a sua parceria, a sua comunhão, sua companhia de novo. Sansão foi um cara que fez aquilo que devia fazer, mas ele não devia ter falado só mais desta vez, porque se ele falasse, Deus me restabelece a força, ele teria acabado com os inimigos e continuaria vivo. Não desista e não espere só isso que está te incomodando melhorar, não, porque Deus te deu uma vida abundante. Espere muito mais, busque por muito mais, porque é o que Deus tem para você, é muito mais. Pronto, liberado. E aí, peraí, a gente libera sempre o cliente girando a cadeira pro corredor. Ah, pra não cair aí, não. Pra ele voltar sempre. E aí, rapaz, ficou bom, Obrigado, hein, cara? amigo. 350, tá? O custo, depois você pede o produto ali. Arthur, obrigado, gostou? Gostei. Topou? Legal, rapaz, o pessoal vai gostar. Tiagão, muito obrigado, cara. isso. Parabéns. Obrigado por mesmo. tudo. Obrigado aí pela oportunidade que você deu pra gente. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente mostrar o trabalho. Gente, olha, e a gente fica por aqui. Quero agradecer muito você que acompanhou a gente, sua audiência, companhia. Quero agradecer a barbearia do Zé que permitiu, o Tiagão que esteve com a gente aí o programa inteiro, cortando e dando as dicas pra gente. E você de casa, se prepare, porque semana que vem tem outro Se Liga. Te espero lá, hein?